Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de radicais. Esta videoaula ela é sobre a multiplicação e divisão quando nós temos radicais. Tanto a multiplicação quanto a divisão, elas nada mais são do que aplicações de propriedades estudadas anteriormente. Então, se você ainda não viu nossa videoaula das propriedades, volta lá, porque nós vamos utilizar as propriedades estudadas número 2 e 3, que é a propriedade 2 é a distributiva em relação à multiplicação, e a propriedade 3 é a distributiva em relação à divisão. Então, vejamos só aqui, ó. Nós temos o exemplo a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada do 5, né? De acordo com a propriedade distributiva em relação à multiplicação, se nós temos um produto de radicais em mesmo índice, a gente pode ter um radical, onde o radicando é o produto destes dois. Então, ó, a gente resolve dessa maneira. Deixa eu arrumar este 5 que eu fiz aqui. Então, aqui 3 vezes 5, 15. E não tem como a gente simplificar, não tem como sair daí. Então, na letra A, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 é a raiz quadrada de 15. Na letra B ali, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2, que é a raiz quadrada do 4. Raiz quadrada do 4 é 2. Letra C. Aqui tem que ter a atenção seguinte, ó. Tem o 5 vezes a raiz de 3 e tudo isso vezes a raiz de 7. Então, na verdade, aqui ó, o que nós temos é um produto com 3 fatores. E como nós estamos aqui trabalhando, né, focando no estudo da multiplicação com radicais, eu deixei este exemplo separado por causa do seguinte. Este 5, a gente não vai ter como incluir ele como radicando, não é a proposta deste exemplo aqui, mas sim de fazer um radical com a multiplicação destes dois radicandos. Então, neste exemplo, vai ficar 5 vezes a raiz quadrada de 21. Agora aqui, ó, com a divisão, utilizamos a ideia da propriedade distributiva em relação à divisão. Vejamos só aqui, ó, na divisão funciona o seguinte, a gente tem um radical dividido por outro. Né? De acordo com as propriedades que nós vimos anteriormente, a gente pode fazer um único radical. E aqui a gente vai colocar o 7 dividido por 56. 7 dividido por 56 não dá um número inteiro, mas a gente consegue simplificar essa fração aqui, ó, dividindo por 7. Então, nós vamos ter 7 dividido por 7, 1, e aqui 8. Então, fica raiz quadrada de 1/8. No exemplo E, raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 10. A gente pode fazer uma única raiz quadrada do 40 dividido por 10. Aqui vai ficar, né, 40 dividido por 10, 4. Raiz quadrada do 4, 2. Então, temos estes exemplos aí com a multiplicação e divisão com radicais. Vamos seguir agora com outros exemplos. Vejam só, deixei aqui separado um caso onde nós temos um radical multiplicando uma soma. Este tipo de situação ela não é diferente do que vocês estudaram no 8º ano na multiplicação dos monômios. Vejamos só neste exemplo aqui. A gente tem que fazer a propriedade distributiva. Então, a gente faz aqui, ó, raiz quadrada do 6 vezes o 2.
mais a raiz quadrada do 6 vezes a raiz quadrada do 3. Então, como nós temos um número radical, a gente não pode fazer um radical só com os dois. Então, não vai ter como fugir muito do que nós temos aqui. Só eu vou colocar, como nós temos uma multiplicação, eu vou alterar aqui a ordem dos fatores. Vou reescrever dessa maneira. Agora, aqui a gente pode usar a multiplicação de radicais. Então, ao invés de ter raiz de 6 vezes raiz de 3, a gente faz uma raiz quadrada única do 6 vezes o 3. O que a gente pode desenvolver disso daí? 6 vezes 3, 18. Vamos investigar se a gente consegue simplificar este radical? Então, vamos fazer aqui um rascunho da fatoração do 18, que dividido por 2 é 9, 3 é 1. Então, o 18 fatorado é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui, 2 raiz de 6 mais o 18 a gente vai substituir por 2 vezes 3 ao quadrado. Então, a gente tem destes dois fatores aqui, aquele que a gente vai conseguir extrair da raiz vai ser o 3. Então, vai ficar 3 raiz de 2. Está aqui o resultado final desse tipo de multiplicação aqui. Vamos ver mais um exemplo. Neste exemplo, temos a raiz quadrada de 5 vezes esta outra adição aqui. Então, a gente usa a propriedade distributiva, que vocês utilizaram muito no 8º ano com os monômios e polinômios. Então, aqui vai ser raiz quadrada do 5 vezes o 7 mais a raiz quadrada do 5 vezes esta raiz quadrada do 5. Então, como neste caso aqui, nessa parte, nós não vamos conseguir desenvolver, vou apenas utilizar a propriedade comutativa para colocar o número inteiro na frente do radical. E aqui nós temos, uma multiplicação de radicais. A gente faz um radical só para essa multiplicação. Então, vai ficar 5 vezes 5. Opa, esqueci que aqui o sinalzinho não é mais. Raiz quadrada de 5, 5 vezes 5 dá 25. E este aqui a gente conhece a raiz quadrada. Então, vai ficar, raiz quadrada é 25, 5. Não temos como desenvolver esta soma, porque este aqui tem uma raiz quadrada do 5 e este aqui não. Então, terminamos aqui o nosso um pequeno acidente aqui no nosso estúdio. Terminamos aqui então a nossa videoaula. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e até mais!